Acessibilidade! Bom dia! Sejam todos bem-vindos. Esse é o Garantindo a Acessibilidade. Nesse espaço eu ensino arquitetos e engenheiros a dominarem a acessibilidade arquitetônica na prática e se tornarem uma referência em acessibilidade arquitetônica. O meu nome é Juliana Sabino, eu sou mãe atípica, especialista em acessibilidade, empresária, trabalho exclusivamente com acessibilidade desde 2016 e nessa live de hoje eu vou falar sobre acessibilidade residencial, que pode ser uma oportunidade para profissionais, arquitetos, engenheiros, designers de interiores, técnicos e edificações atuarem na área da acessibilidade, tá? Mas antes de entrar no tema dessa live de hoje, eu quero convidar você para a Jornada da Edificação Acessível, que vai ser um evento, um workshop gratuito online que vai acontecer na semana que vem, dias 3, 5 feira, sempre às 18 horas, as lives de aquecimento. E o nosso evento na semana que vem será às 19 horas, na segunda, na quarta e na sexta, tá bom? Se você gostaria de participar da Jornada da Edificação Acessível, que é esse evento da semana que vem, você pode se inscrever no link que está aqui na bio do meu perfil do Instagram. E se você estiver vendo pelo YouTube, aqui eu vou deixar na descrição do vídeo o link para você se inscrever para essa jornada. Será um prazer ter você lá, tá bom? Então, gente, primeiro eu vou começar falando o que me motivou a falar sobre acessibilidade residencial. O que acontece? Eu estou recebendo muitas demandas de pessoas que estão tendo dificuldade de encontrar profissionais para auxiliá-los em questões de acessibilidade nas suas próprias casas. Só que eu vou contextualizar primeiro vocês aqui, ó. Qual o contexto que eu quero trazer? Acessibilidade residencial não é uma questão obrigatória, mas é uma demanda existente. As questões de acessibilidade, elas obrigatoriamente devem ser atendidas quando você tem edificações de uso público, edificações de uso coletivo e edificações de uso privado, considerando áreas comuns. Ou seja, quando você tem um condomínio, aquelas áreas comuns de um condomínio, elas precisam atender aos requisitos de acessibilidade. Uma edificação de uso público é uma edificação que qualquer pessoa terá acesso. Se você pensar, por exemplo, em um shopping, na via pública, qualquer pessoa consegue chegar e acessar. Então, é o espaço de uso público. Algum tipo de repartição pública também entra nessa categoria. E quando você pensa em edificações de uso coletivo, são aquelas edificações que um grupo de pessoas irão utilizar para alguma finalidade. Por exemplo, você pode ter um prédio comercial onde funciona uma empresa, onde aquele grupo de funcionários vão utilizar aquele espaço. Aquele será um espaço de uso coletivo, tá? Então, edificações de uso público, edificações de uso coletivo e edificações de uso privado, considerando áreas de uso comum, precisam legalmente, obrigatoriamente, atender a requisitos de acessibilidade. Então, já é um campo de atuação muito grande para profissionais que queiram empreender, atuar com acessibilidade arquitetônica. Agora, eu vou falar desse outro nicho que precisa, que tem muita demanda. Eu já fiz muito serviço de acessibilidade residencial e, como eu disse, a motivação para eu fazer essa live aqui hoje é um monte de demanda que eu estou tendo, que eu recebo aqui. Não, estou precisando de resolver uma questão aqui na minha casa, com acessibilidade, não encontrei nenhum profissional para me auxiliar. Então, decidi fazer essa live para mostrar para você que existe também este campo de atuação e que a gente precisa se qualificar, se especializar para conseguir atender essas pessoas que têm necessidades tão assim específicas e triviais. E com o nosso conhecimento técnico, como profissionais, a gente consegue intervir ali e trazer soluções para essas pessoas também, tá bom? Então vamos lá. Como que funciona a questão da acessibilidade residencial? A acessibilidade residencial, você pode usar o conhecimento que você tem de acessibilidade, o conhecimento das soluções disponíveis lá no referencial técnico, para ver o que é possível trazer de facilidades para cada situação, que será analisada individualmente, especificamente. Você não consegue pegar vários casos e trazer uma solução. Você precisa analisar caso a caso, entender qual é a demanda específica daquela solicitação que foi feita e ver o que existe de recurso disponível para você conseguir resolver aquela questão. Então, assim,
essa questão da acessibilidade residencial, ela vai ter essa diferença com relação à acessibilidade que é atendida para as outras edificações que eu mencionei aqui nessa live. Então, quando você vai trabalhar acessibilidade em locais onde é obrigatório você atender a requisitos de acessibilidade, você vai precisar necessariamente utilizar os parâmetros que estão indicados no referencial técnico, ou seja, na legislação e nas normas. Então, aquilo que está na norma deverá ser cumprido, porque você considera que uma quantidade maior de pessoas, uma diversidade maior de pessoas vai utilizar aquele espaço. Então, aquele espaço precisará estar preparado para receber todo esse público. Então, você considera, por exemplo, o exemplo de um sanitário, o espaço lá que é obrigatório, seja de uso público ou de uso coletivo, vai ter um sanitário. Aquele sanitário, ele deverá ter um formato acessível. Vai ter o sanitário coletivo convencional, mas vai precisar também ter o sanitário acessível para que as instalações sanitárias possam ser utilizadas por todas as pessoas. Então, todos aqueles parâmetros existentes lá na NBR 9050, seja para sanitário coletivo quanto para sanitário acessível, precisarão ser atendidas e cumpridas. Agora, quando você vai para a parte da acessibilidade residencial, aí você não precisa, você não tem essa obrigatoriedade. Você não vai construir um sanitário em formato acessível, que é aquele modelo que está lá nas normas, para as pessoas, dentro de uma residência onde existe um grupo limitado de pessoas que vão ter alguma necessidade específica, tá? Trazendo o exemplo do sanitário. Então, o sanitário acessível, conforme a norma, ele vai ter um monte de elementos ali que você precisa atender para que todas as pessoas consigam utilizar o sanitário. Então, você tem a questão do espaço, você tem a questão da sinalização, o posicionamento das peças sanitárias, a altura, enfim, tem um monte de elementos ali que você vai precisar atender. Quando você parte para acessibilidade residencial, aí a coisa já fica um pouco diferente, tá? E no final das contas, quando eu chegar no final aqui, você vai ver que isso vai se resumir a o que eu sempre falo que é lá no meu método, no mapa da acessibilidade, que é você entender as pessoas que vão utilizar aquele espaço, você entender o público, as necessidades específicas daquelas pessoas e trazer as intervenções que vão levar facilidades para a utilização dos espaços, considerando a acessibilidade arquitetônica, tá? Então, voltando aqui, quando você tem acessibilidade residencial, você tem que avaliar qual é a necessidade específica dos moradores daquela residência. Então, se eu trouxer o exemplo, aqui em casa, por exemplo, aqui em casa eu tenho 2 pessoas com deficiência, que são a minha filha, Laura, e o meu enteado, Samuel. Então, os dois, eles têm têm limitações motoras. Então, eu preciso ter os espaços, o meu layout aqui da minha casa, o espaço interno aqui da minha casa, eu preciso pensar em alguma coisa que vá atendê-los. Eu não posso ter uma quantidade grande de mobiliário que vai caracterizar obstáculos para a circulação aqui. Eu tenho 2 cadeirantes em casa, então eu preciso ter espaço. Então eu preciso ter um mobiliário, uma decoração assim mais minimalista, com menos móveis, com área para os meninos transitarem aqui, para a gente circular com as cadeiras. Eu tenho que ter aqui espaço para poder os meninos irem com o andador também que eles usam aqui. Quando forem tomar o banho, eu preciso ter elementos no meu banheiro aqui que vão facilitar esse banho. Como que vai ser esse banho? Esse banho vai ser com autonomia? Vai ser um banho assistido? Quais são os elementos que eu posso colocar nesse banheiro para facilitar a utilização deles? Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho a Laurinha, ela consegue tomar banho com autonomia. Só que ela só consegue fazer isso porque eu tenho alguns elementos aqui na minha casa que vão facilitar essa utilização. E não são necessariamente elementos que estão lá na NBR 9050. Eu tenho, por exemplo, umas fitas antiderrapantes aqui no banheiro. Piso antiderrapante é obrigatório conforme a norma para qualquer sanitário acessível. Mas então foi um elemento da norma que eu trouxe aqui como solução para a utilização do sanitário aqui na minha casa.
Mas se você pensar no sanitário acessível, eu tenho uma configuração diferenciada e não é a mesma que eu tenho aqui em casa. Com o recurso que eu já tinha aqui em casa, com o sanitário, com o banheiro que eu já tinha aqui em casa, eu consegui simplesmente adicionar alguns elementos que possibilitaram que a gente consiga ter mais facilidade, mais conforto para os meninos usarem o banheiro aqui. Então, a bacia sanitária que, por exemplo, não tem assento, porque para o que a gente utiliza aqui com os meninos, o assento atrapalharia, e é algo que já é obrigatório para um sanitário convencional, fora de considerando os locais onde é obrigatório você ter acessibilidade. Aqui a gente colocou uma cadeira de banho para os meninos, para facilitar para a Laurinha conseguir tomar banho sozinha e para a gente conseguir dar o banho no Samuel. Então, são esses tipos de soluções que a gente precisa entender. Quais são as ferramentas que tem no referencial técnico que a gente consegue trazer para poder utilizar no contexto residencial, avaliando cada caso particularmente, tá? Ou então buscar outras soluções que vão além do que está na norma. Buscar recursos de tecnologia assistiva existentes que você pode orientar, tá? Trazer as soluções também para ter facilidades. Inclusive, na sexta-feira eu vou fazer uma live com a Silvia. Ela é uma pessoa que ela tem esclerose múltipla e ela gostaria de entender um pouco mais sobre acessibilidade, então é uma troca, você entender a necessidade de pessoas com deficiência que têm aquelas necessidades específicas dentro de suas próprias casas. Nós vamos nos aprofundar, trazer um exemplo assim concreto da situação que ela vive, entendendo como que a gente pode trabalhar acessibilidade para levar mais conforto e autonomia para pessoas com deficiência dentro das suas próprias casas. Então já faço o convite para você também. Para a Silvia, tá até aqui, né, Silvia? Entrou aqui. A gente vai fazer uma live na próxima sexta-feira, nesse horário das 7h30, para poder falar sobre acessibilidade, trazendo um contexto que algumas dúvidas de usuários com relação à acessibilidade. E ela, como pessoa que tem essa particularidade, como eu disse, ela tem esclerose múltipla, ela vai trazer, às vezes, algumas questões que ela precisa lidar no dia a dia dela, com relação à acessibilidade, não só residencial, mas também em outros espaços. Então será bastante esclarecedor trazer um exemplo concreto que não seja o meu, porque eu tenho a vivência aqui com os meninos, eu tenho a questão de ter a especialidade em acessibilidade, eu trabalho com isso há muitos anos, então faço esse trabalho de tentar conscientizar, levar a informação técnica correta para profissionais, tá? Mas trazer um exemplo de uma pessoa que tem essa necessidade, uma pessoa que tem deficiência, que precisa também entender como é essa questão da acessibilidade, vai ser importante também. Bom dia, Silvia, você tá vendo aí, né? Tudo bem com você? Deixa eu acenar para as pessoas aqui. Então, gente, é importante a gente entender que essa demanda por acessibilidade é crescente. Como eu disse, não consegui encontrar ninguém. Então, as pessoas, às vezes, elas restringem o seu campo de atuação ou, às vezes, nem conhecem essa outra possibilidade de estar intervindo, trazendo o seu conhecimento para trazer facilidades para as vidas das pessoas, considerando requisitos de acessibilidade. Então, falando para você, profissional agora, profissional, arquiteto, engenheiro, design de interiores, técnico de edificações, profissional de segurança do trabalho, que precisa considerar questões de acessibilidade aí no seu trabalho, no seu dia a dia, existe esse campo de atuação. A acessibilidade é algo que é obrigatório para muitas situações, é um assunto abrangente e é um assunto extremamente carente de profissionais que sejam qualificados para atender a toda essa demanda, tá? Então, como eu disse que eu faria, veja bem, pensando em acessibilidade, para você entender a questão da acessibilidade e conseguir trabalhar isso de uma maneira mais natural, sem precisar ficar preso ao que está na legislação, ao que está nas normas. Claro que o referencial técnico vai ser importante, vai ser uma referência ali de como que você vai realizar as adequações. Mas eu vou voltar mais uma vez aqui para você entender como que é essa questão da acessibilidade, para você conseguir trabalhar a acessibilidade em qualquer situação. Gente, qualquer situação. Uma situação obrigatória, numa situação não obrigatória, o que você precisa entender
perceber, trabalhar aqui a sua sensibilidade em como as pessoas utilizam os espaços. Como que as pessoas vão interagir com os espaços? A gente precisa sair do automático e pensar nas microações que são realizadas na interação com os espaços. E quando você começa a fazer esse exercício, você começa a entender, perceber que existem muitas falhas, que a falta de acessibilidade constitui uma barreira para muitas pessoas. Então, se você vai para o contexto da obrigatoriedade, daquelas edificações que eu disse, onde é obrigatório você atender requisitos de acessibilidade, e você trabalha essa sensibilidade, você começa a observar como que as pessoas utilizam os espaços, quando você começa a pensar na finalidade dos espaços, como que eles serão utilizados, você já começa a ter uma pista de como trabalhar a acessibilidade e onde estão as falhas relacionadas à acessibilidade, tá? Então, você pensa num local onde é obrigatório você atender os requisitos e você pensa num local onde não é obrigatório, que é no caso do residencial, você vai fazer o mesmo exercício. Você tem que parar ali e pensar em como as pessoas vão utilizar aquele espaço, mesmo sendo as suas próprias casas. Porque se a gente está em casa, todo mundo mora em alguma casa. Então, se você está ali, você vai entender o que as pessoas vão precisar fazer. Vão precisar o quê? Acessar os espaços daquele ambiente, vão precisar ir até o banheiro, usar o banheiro, como que vai usar a bacia sanitária, vai usar a parte do banheiro para tomar o banho, vai precisar escovar os dentes, vai ir para o quarto para dormir, vai até a cozinha para poder servir uma refeição. Então, vai chegar com o carro na garagem, vai precisar sair do carro e acessar as dependências da casa, se for uma casa, né? Olhar quais são as características daquele espaço, olhar quais são as características das pessoas que moram naquele espaço. Então, pode ser que aquele espaço ali mora uma pessoa que tem deficiência física. Então, você vai precisar observar o espaço, entender quais são as soluções possíveis que você vai poder trazer para aquela necessidade específica das pessoas que moram ali, considerando a acessibilidade residencial. Você não tem, por exemplo, que colocar piso tátil, uma sinalização tátil no piso, em uma residência que mora uma pessoa com deficiência física. Não faz sentido, mas você vai precisar colocar todos aqueles elementos se for um local de uso público, uso coletivo ou uso privado, considerando áreas de uso comum, porque aí já é uma obrigatoriedade legal. Então, voltando aqui para a parte de treinar a percepção, você vai pensar as características das pessoas que vão frequentar aquele espaço, as características daquele espaço, qual a finalidade que ele está ali, como ele será utilizado pelas pessoas. Então, quando você faz essa observação e começa a analisar, sai do automático, você vai ter as respostas. Então, no caso do residencial, você vai ver as especificidades das pessoas que moram ali e você, como especialista em acessibilidade, você vai conhecer o referencial técnico e entender quais são as soluções que existem ali, os parâmetros que você pode adotar, que você vai conseguir utilizar naquela especificidade. Então, vai ser o quê? Vai ser a instalação de uma barra, vai ser a instalação de um assento elevado que pode funcionar para o caso residencial, apesar de ser proibido no caso de acessibilidade, que é obrigatória lá fora do residencial, pode ser que seja uma solução maravilhosa. Em algum caso, às vezes uma pessoa que não consegue, que acha que o vaso sanitário é muito baixo, você pode apresentar para ela as possibilidades. Você pode apresentar, olha, você pode aqui fazer um pezinho nessa bacia sanitária existente para ela ficar mais alta, você pode instalar uma bacia sanitária acessível que tem essa característica de ser mais alta, ou você pode colocar um assento elevado aqui, que vai ser uma solução mais rápida, mais barata e pode ser que resolva esse problema aqui para você. Então, é conhecer esses recursos que estão disponíveis, apresentá-los para as pessoas, tá? E entender que o seu trabalho, o seu olhar pode trazer esses benefícios para todas as pessoas. Então, como eu disse, você trabalha a percepção,
No caso de acessibilidade residencial, você vai olhar especificamente para as necessidades daqueles moradores que moram ali e você vai buscar no referencial técnico as soluções existentes que você pode utilizar para trazer as facilidades ali em cada caso que você estiver analisando, tá? E esse resumão aqui, gente, nada mais é do que o que eu sempre falo, que é um mapa da acessibilidade. O mapa da acessibilidade é o meu método que eu criei, que eu ensino detalhadamente lá no meu treinamento no TAG, para os meus alunos. Mas eu falo dele aqui porque eu acho que é uma percepção um pouco diferente. Um profissional que vai trabalhar acessibilidade, eu acho que o primeiro impulso que ele vai ter é de recorrer à norma. É de lá, não, pera, deixa eu ver aqui o que tem na norma que eu preciso fazer aqui para atender requisitos de acessibilidade. E assim, a norma, ela realmente vai precisar ser utilizada, mas você deve utilizar o referencial técnico como uma referência de como fazer as coisas, mas dar esses 2 passos atrás e conseguir perceber o espaço, treinar essa sensibilidade, treinar o olhar para entender que os espaços e as edificações estão ali com uma finalidade e entender que existem pessoas com necessidades específicas ou com limitações, é que você vai conseguir entrar, ser uma ponte ali para trazer as facilidades de utilização do espaço usando o referencial técnico, que é a terceira premissa do meu método, que é o domínio do referencial técnico, tá? Então, a primeira premissa é dinâmica de utilização do espaço, é você entender como o espaço é utilizado. A segunda premissa é um exercício de empatia, eu vou trazer exatamente os termos que eu trago aqui quando eu vou ensinar esse meu método. O exercício de empatia é o exercício do e se, tá? Então, eu preciso usar esse espaço aqui. E se eu fosse aquela pessoa ali que está em cadeira de rodas? E se eu fosse aquela pessoa que mora naquela casa e que usa um andador, que usa muleta axilar, que usa muleta canadense, ou que é um amputado, que tem uma órtese? Então, quando você começa a fazer esse exercício, né, que é a segunda premissa, esse exercício de empatia, você já vai conseguir perceber onde estão as falhas e em quais pontos você vai conseguir intervir. E a terceira premissa desse método é o domínio do referencial técnico. Como eu disse, você ir lá no referencial que você conhece, domina o referencial técnico, aí sim, você busca as soluções existentes lá, os parâmetros existentes lá, para você levar as soluções. Por exemplo, pode ser que numa casa que você esteja avaliando, que tenha pessoas em cadeiras de rodas, você já tenha portas lá que tenham 70 centímetros de largura, tá? Então, imagina que 70 centímetros de largura é uma largura que não é uma largura que está indicada lá na NBR 9050, que lá fala que todas as portas devem ter uma largura mínima de 80 centímetros, tá? Agora, pode ser que na rotina diária daquele espaço, essa porta com 70 centímetros não esteja constituindo uma barreira, considerando a utilização daquela residência, tá, gente? Acessibilidade residencial. Se é acessibilidade fora, você precisa sim fazer a adequação de todas as portas, de modo que elas tenham esses 80 centímetros de vão livre de largura. Agora, pode ser que nas residências, isso não constitua um obstáculo para os moradores que estão ali, que utilizam aquele espaço. Então, você pode apresentar, olha, se você quiser talvez ter mais facilidade no manuseio, né, na utilização do espaço por alguma pessoa que esteja em cadeira de rodas, passar as portas para 80 centímetros pode ser conveniente, é um parâmetro aceitável e será melhor aqui para essa situação. E os moradores, os responsáveis por aquele espaço ali, vão tomar a decisão de fazer essa alteração aqui ou não. Ou imagina que seja o contrário, imagina que você não esteja numa situação de fazer adequação, imagina que você esteja numa situação de fazer um projeto. Então, você está ali no campo do imaginário ainda, que eu sempre falo que é o melhor dos mundos para se trabalhar acessibilidade, porque ali você consegue colocar todos os elementos que já vão trazer as facilidades sem precisar de fazer intervenções futuras. Não vai precisar de ir lá e quebrar, não, essa porta aqui está com 70, mas com 80 vai ser melhor, então vão quebrar, não. Você já vai ter os elementos necessários, a informação técnica necessária para projetar
considerando os requisitos de acessibilidade. Então, se alguém te procura, olha, eu preciso de construir uma casa aqui, mas eu tenho essa situação XYZ, que eu tenho um cadeirante, eu tenho uma pessoa que tem mobilidade reduzida, que eu tenho essas dificuldades. Então, você já vai pensar no projeto considerando os aspectos que vão trazer essas facilidades para os moradores daquela casa que estará sendo projetada ali por você, tá? Então, eu quis trazer esse olhar. Eu vou trazer só mais um exemplo aqui que eu achei bem interessante, que eu fiz uma vez. Um pessoal me procurou, um cliente me procurou há uns anos atrás, porque precisava trabalhar a acessibilidade, queria fazer uma obra no banheiro, porque era difícil a utilização do banheiro. Eles tinham lá uma pessoa que teve paralisia infantil, então usava órtese, usava a bengala canadense, então ela conseguiria tomar o banho. Gente, tomar banho, todo mundo toma banho todos os dias. Então, quando você tem que fazer isso, quando se constitui uma dificuldade muito grande, quando você tem uma situação específica, igual você viaja, você tem que dar um jeitinho aqui, um jeitinho ali, é uma situação. Agora, quando é algo que você faz todos os dias, tem que ser algo mais fácil. Não dá para ser escalar uma montanha toda vez que você precisa simplesmente tomar um banho. Então, essa família procurou a minha empresa buscando algumas soluções e ficou um projeto assim que eu gostei. É muito prazeroso realizar projetos assim, porque você vê o impacto direto que tem na vida das pessoas. Então, eu conhecendo os recursos de acessibilidade existentes, não é que eu fui lá, não, vou fazer um sanitário acessível aqui com todos os elementos de acessibilidade. Não havia essa necessidade, porque o caso de lá especificamente não requeria que eu colocasse a acessibilidade conforme a norma, mas eu conhecia os elementos da acessibilidade que fariam com que aquela pessoa especificamente que tinha aquela questão da deficiência conseguiria usar o banheiro, tomar o seu banho com autonomia, com segurança, utilizando alguns elementos que eu conhecia que existiam, que estavam presentes lá na NBR 9050. Então eu vou falar para vocês aqui exatamente a solução. Era um apartamento. Então, apartamento convencional, então não tinha um banheiro, aquele banheiro muito grande, era um banheiro convencional. E a solução que a pessoa precisava ter é porque ela tinha aquelas dificuldades de tomar banho, então ela tinha que ir lá tirar a órtese, depois ela tinha que, ir lá para o banheiro tomar o banho, então colocava um banquinho lá, esses banquinhos de soltos mesmo. Então, a gente não tem noção o quão perigoso é esses banquinhos soltos quando você precisa utilizar. O banheiro já é um ambiente um pouco mais perigoso, né? Que pode ter um piso escorregadio, tem muitas situações ali. Mas você coloca um banquinho lá que toma banho sentado. Pode ajudar, mas se a pessoa quiser fazer isso com autonomia, acaba sendo perigoso, porque o banquinho pode escorregar. Ali o banheiro vai cair um sabão ali, então vai ficar mais escorregadio. Então existem situações que realmente dificultam a utilização. Então o que eu pensei? Gente, existe na norma aqueles bancos que são obrigatórios em banheiros acessíveis, que é aquele banco que ele é fixo, que ele é retrátil. Então, o que eu coloquei lá? Eu considerei lá, primeiro, remover o box, porque o box atrapalha. Então, colocou a cortina mesmo, para impedir que molhasse a parte seca lá do banheiro. Então, essa pessoa, ela conseguiu. No projeto que eu coloquei lá, foi bem interessante. Eu coloquei 2 bancos. Um banco para a área seca, que ficava do lado do banco para a área úmida. Então, essa pessoa conseguia pegar o banco, um banco retrátil, né? Então, ele tá aqui em pezinho. Então, se a pessoa quiser usar, ela baixa o banco lá, então ela consegue sentar. E depois, você consegue liberar o espaço do banheiro quando você levanta ali aquele assento para banheiro acessível, que tem lá na NBR 9050 na parte de banheiro. Não vou lembrar o item certinho aqui não, mas tem lá. Então, coloquei 2 bancos, um do lado do outro, separados pela cortina. Então, a pessoa ia lá, conseguia sentar na parte seca, tirar a roupa, tirar a órtese, depois fazer a transferência para o banco que estava na área úmida, puxar a cortina, ia lá, tomava o banho na área úmida, do banquinho lá da área úmida. Então, ela já conseguia pegar a toalha na área úmida lá, ela começava a se secar, depois transferia de novo lá para a área seca,
e vestir a sua roupa sem nenhum problema. Sem estar assim, ah não, aqui tá tudo molhado, agora como é que eu vou fazer? Eu tenho que secar aqui para eu conseguir trocar a roupa? Não, então eu tinha os dois banquinhos lá, um do lado do outro, e consegui levar essa solução e fazer com que as pessoas que moravam naquela casa tivessem autonomia para tomar um banho. Gente, todo mundo vai tomar banho, nem pensa, só pega a toalha e vai. Não é? Não é assim? Eu vou tomar meu banho, não pense em nada não, mas muitas pessoas têm essa dificuldade e acaba sendo um martírio fazer tarefas tão triviais, tão simples. E existem elementos que podem trazer facilidades, mas cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Então, a minha mensagem aqui para os profissionais é: capacitem-se. Entendam que existe esse mercado, entenda a dinâmica, como que você pode atuar, levar o seu trabalho para trazer facilidades para a vida de muitas pessoas. É muito gratificante. Então, ver o resultado disso, dar essa possibilidade, é algo que me motiva de verdade, porque eu trago soluções aqui para minha casa, para os meninos, a gente entende aqui como é que funciona, então já entende o que pode levar para trazer essas facilidades, e isso pode ser uma realidade para muitas outras pessoas. Então, essa questão da capacitação em acessibilidade tem mais essa área de atuação. E você que é uma pessoa com deficiência, que você tem alguma necessidade específica, você entender que isso existe também, porque muitos profissionais têm medo. Às vezes, ah, não, como é que eu vou trabalhar acessibilidade aqui? O residencial não é obrigatório, como é que eu vou fazer para trabalhar isso aqui? Não sei muito bem. Então, se você é uma pessoa com deficiência, entende que existe isso, entende o seu contexto e a sua realidade, você sabe que se você for para algum lugar, for fazer algum passeio, precisar frequentar um espaço de uso público ou de uso coletivo, ou áreas de uso comum de um condomínio que você reside aí, você já entende, não, aqui eu tenho que ter os parâmetros de acessibilidade aqui todos atendidos. Agora, aqui na minha casa, eu tenho que trazer aquilo que vai ajudar a minha necessidade específica. E assim você consegue até orientar um possível profissional que você vá contratar para te ajudar aí nessa tarefa de trazer facilidades para você fazer as suas tarefas aí na sua própria casa, tá? Então, é isso, gente. É isso que eu queria falar nessa live de hoje. Falar sobre acessibilidade residencial, que vocês entendessem o contexto, como que você trabalha acessibilidade residencial. Tá? E mais uma vez, quero fazer o convite para você, profissional. Na semana que vem, nós faremos a Jornada da Edificação Acessível, que vai ser um evento, um curso gratuito, gente, acessibilidade, uma abordagem prática de questões da acessibilidade para arquitetos, para engenheiros, profissionais da construção que queiram se aprofundar na acessibilidade arquitetônica, que queiram se tornar referências em acessibilidade arquitetônica. Será na semana que vem, nos dias 3, 5 e 7 de fevereiro, às 19 horas. Se você quiser participar, será um prazer recebê-lo. Faça a sua inscrição. O link para você se inscrever está na bio aqui do meu perfil do Instagram. E se você estiver vendo pelo YouTube, vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tá bom? O que mais? Acho que é só isso. Hoje tem live de aquecimento. O tema... não lembro o tema. Eu vou divulgar aqui no Instagram. Mas hoje tem live de aquecimento. 18 horas, amanhã também e depois também. Toda essa semana estamos fazendo as lives de aquecimento para o nosso evento da semana que vem. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na sexta-feira, como eu disse, terei a participação aqui ilustre da Silvinha, que vai falar sobre o caso específico dela, uma pessoa com esclerose múltipla. Vamos falar da questão dela relacionada à acessibilidade. Espero que seja bastante esclarecedor e enriquecedor para todos vocês. E é isso, um beijo para vocês, vejo vocês à noite.